Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Camille, esse é o Wilson. A gente é da Ciências Biológicas Noturno, do primeiro ano, e a gente está aqui apresentando o nosso projeto na matéria de projeto integrador. E a gente vai hoje entrevistar a professora Valéria Sandrin na sua linha de pesquisa da farmacologia. E a gente já agradece a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Para começar, você poderia explicar para a gente mais a sua formação e a sua trajetória na ciência? Claro. Então, primeiramente, obrigada, né, pelo convite, por essa oportunidade da gente poder estar divulgando a nossa pesquisa. Então, eu sou formada em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão e desde lá meu maior interesse era na saúde humana. Então, fiz mestrado, doutorado em farmacologia. E no pós-doutoramento eu comecei a ter ideias na parte de hipertensão na gestação, que era um campo que era bem pouco estudado, mundialmente falando, e que era uma das principais causas de mortalidade materno-fetal no mundo. Então eu me interessei por esse assunto, né, que é um nome diferente, que é chamado pré-eclâmpsia, e a partir daí, então, após o meu pós-doc, eu fui contratada em Belo Horizonte para trabalhar no Instituto de Pesquisa, que era vinculado também a uma maternidade, e depois eu vim para Botucatu, da Unesp Botucatu, em 2012, né? Então aqui eu estabeleci o laboratório de pesquisa, onde a gente recebe, né, alunos de iniciação, de mestrado, doutorado, pós-doutorandos, pesquisadores que vêm visitar, né, o nosso laboratório, professores de outras instituições. E é isso, então assim, a gente organiza o laboratório no sentido de fazer experimentos para responder perguntas dentro desse campo maior que é chamado pré-eclâmpsia, né? Dentro da pré-eclâmpsia. Você podia explicar um pouco pra gente sobre o que é a pré-eclâmpsia? Claro. Então, a pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome gestacional, né? Ocorre na gestação, após a 20ª semana de gestação, e ela é caracterizada por aumento de pressão arterial sistólica e diastólica, né? Então a pressão aumenta nessas gestantes. É interessante falar que durante uma gestação normal a pressão diminui e nessas mulheres a pressão aumenta de uma maneira muito significativa. Então a pré-eclâmpsia é caracterizada, né, diagnosticada, a gente fala, com aumento de pressão arterial sistólica e diastólica associado a algum dano em órgão-alvo. Então a gente pode observar proteínas na urina, disfunção no fígado, problemas plaquetários, problemas neuronais. Então, é uma síndrome multissistêmica. Então, quando a gestante ela apresenta esse aumento de pressão associado a qualquer outra variação fisiopatológica, a gente caracteriza essa mulher, né, essa gestante, como pré-eclâmpsia. Qual que é a origem, assim, da doença? Então, é uma doença multifatorial, né? Então, existe fatores maternos e fatores fetais que somados levam ao desenvolvimento da doença. Então, existe uma falência da placenta, ainda a gente formar vasos sanguíneos na placenta. Essa formação de vasos sanguíneos leva a uma isquemia, ou seja, uma redução de oxigênio na placenta, e ela começa a liberar para a circulação materna diversos fatores que vão atuar principalmente numa célula que está dentro dos vasos, que chama célula endotelial. Então, essa célula ela fica disfuncional e aí a gente vê esse aumento de pressão e essa alteração nesses múltiplos órgãos que eu falei para vocês. Então, a origem ela é muito placentária e também depende de alguns fatores de risco da mãe, né? Então, se a mãe tem problema já cardiovascular, né? Por exemplo, se é hipertensa, aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia superimposta, que a gente fala. Se ela tem, por exemplo, na família, mulheres ou até da parte paterna que desenvolveram pré-eclâmpsia é um fator de risco, obesidade é um fator de risco. Então, a gente tem alguns fatores maternos, tá, que contribuem junto com essa disfunção placentária para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E na sua linha de pesquisa, quais são as estratégias para o desfecho possíveis assim para essa doença? Bom, como eu comentei, né, a pré-eclâmpsia hoje ela é a principal causa de mortalidade materno-fetal no Brasil e segunda no mundo.
só perde por hemorragia puerperal no mundo. Então, é uma situação de saúde pública muito importante. Apesar disso, nós não temos fármacos, medicamentos que são específicos para tratar a pré-eclâmpsia. O que nós temos são antihipertensivos que reduzem a pressão e a gente consegue estender a gestação aí por algum tempo, porém a gente não tem medicamentos que foram desenvolvidos para tratar a pré-eclâmpsia. Então, no laboratório, a gente estuda potenciais fármacos e potenciais alimentos funcionais que poderiam auxiliar nessa regulação tanto da pressão arterial quanto de fatores importantes na angiogênese, que a gente fala que é na formação de vasos, que está prejudicada na pré-eclâmpsia. Então, no laboratório, a gente tem acesso a amostras clínicas que a gente coleta na maternidade e a gente usa um modelo in vitro. Então, a gente pega essas amostras na maternidade, traz para o laboratório, desenvolve uma cultura de célula, que são aquelas células que eu falei que são importantes, né, na fisiopatologia da doença. Incubamos o plasma com essas células e investigamos vários processos que podem acontecer na célula que levam a essa disfunção que a gente observa clinicamente. Então, aí, a gente tem um modelo in vitro, no qual a gente pode testar fármacos, né? Então, a gente trabalha com fármacos tanto que já existem comercialmente, já são comercializados para outras doenças e a gente traz um olhar para esses fármacos que poderiam ser utilizados na pré-eclâmpsia, uma vez que eles já estão comercializados e todo o custo de desenvolvimento já foi feito, então seria um medicamento barato, porque muito da pré-eclâmpsia, a maioria das mortes acontecem em países de baixa renda e longe de grandes centros hospitalares, né? Então, quanto mais a gente aumentar o portfólio de medicamentos para tratar a pré-eclâmpsia, isso é muito importante. Então, a gente testa nesse modelo in vitro fármacos e alimentos funcionais e depois a gente volta para a clínica para tratar a gestante para ver se realmente aquela nossa hipótese, né, que foi validada no modelo in vitro, pode ser aplicada no estudo clínico, né? Então, hoje a gente realiza vários ensaios in vitro e clinicamente a gente está testando uma cápsula que tem extrato de beterraba e enriquecido com nitrato. E o nitrato é uma importante molécula que libera um fator que diminui a pressão. Então, a gente está realizando esse estudo clínico, já começamos, e o que a gente vai fazer é tratar essas gestantes para ver se esse medicamento pode reduzir o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, né? Então, o que a gente tenta é descobrir fármacos que possam mitigar, podem reduzir principalmente a disfunção dessa célula, que é a célula endotelial, na pré-eclâmpsia. No caso de gravidez futuras, tem algum risco de ter de novo a pré-eclâmpsia? Sim, tem. Os dados mostram que a primeira gestação, né, ou seja, a primigesta, isso é um fator de risco para ela desenvolver pré-eclâmpsia. Na segunda, terceira, esse risco vai diminuindo com relação a ser primigesta. Porém, existe a chance dela desenvolver pré-eclâmpsia novamente. Até tem vários casos que a mulher ela tem pré-eclâmpsia na primeira gestação, chega a perder o bebê, na segunda perde o bebê. Então, tem mulheres que têm esse componente, né, esses fatores de risco e provavelmente fator genético que influenciam bastante. Então, ser primigesta é um fator de risco para pré-eclâmpsia, mas não exclui que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta gestação ela não tenha também a doença. Em relação com a saúde a longo prazo, após a pré-eclâmpsia, o que pode acontecer? Então, ótima pergunta. Até recentemente, né, a pré-eclâmpsia era dita como uma doença específica da gestação. Então, muito era dado ênfase no momento da gestação, né? Então, a partir do momento que você tem o bebê, não precisa, assim, você vai fazer o acompanhamento, mas não precisa se preocupar tanto com essa questão. E aí, vários dados epidemiológicos começaram a demonstrar que a mulher que teve pré-eclâmpsia, ela tem um aumento de risco de ter doenças cardiovasculares ao longo da vida numa frequência muito maior de quem teve uma gestação normal.
Então, aumenta a chance dela ter infarto, dela ter um AVC, de ter doenças coronarianas, doenças renais, e numa fase de vida anterior à média da população que teve uma gestação normal. Então, ter tido pré-eclâmpsia é um fator de risco para doenças cardiovasculares e renais futuras. Isso já, todos os dados epidemiológicos mostram isso. Então, essa é uma informação muito importante que a gente tem que ter um olhar para essa mulher que teve pré-eclâmpsia ao longo da vida, né? Então, é uma mulher que vai ter que ser monitorada muito de perto com relação à saúde, né? Então, ela sempre vai ter que estar medindo a pressão, tendo que fazer exames de rim, exames cardíacos. Essa mulher ela vai ter que ser acompanhada ao longo da vida, né? Porque o risco dela vai ser maior no futuro, né? Principalmente as que têm pré-eclâmpsia, que a gente chama de severa, né? Ou precoce. Elas têm um risco ainda maior de ter doenças cardiovasculares futuras numa idade menor comparado ao restante da população, né? Então, esse é um fato assim que a gente sempre tem que ter um olhar para isso, né? Então, monitorar essa mulher, estimular, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, né? Então, tudo que reduz risco cardiovascular, nessa mulher a gente tem que estimular ainda mais para reduzir esses danos cardiovasculares futuros. No caso da divulgação científica, você acha que é uma boa, um eficiente para poder combater a desinformação das pessoas? Eu acho que é essencial, né? A gente está vivendo num mundo no qual muitas notícias e muitas informações, né, são falsas, né? Então, criar um conteúdo baseado em fatos, baseado em ciência, eu acho que isso associado a um letramento digital, ele é essencial para a gente trazer a verdade, né? Então, eu vejo a divulgação científica como algo essencial, né? E a gente tem que fazer isso, né? Acho que é um papel nosso da universidade. Então, eu agradeço de novo a sua disponibilidade com a gente, a oportunidade de estar falando, né, sobre o seu trabalho, que é tão importante, né, principalmente para as gestantes. E espero que ter mais resultados no decorrer das suas pesquisas. Eu também. Espero que a nossa hipótese seja confirmada, né, principalmente nesse estudo clínico, que isso vai auxiliar bastante em reduzir aí os danos na gestante, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, né, se quiserem conversar mais ou construir algo em conjunto, tá bom? Obrigada. Obrigada. Oi, eu sou a Francine, boa noite, tudo bem? Há 12 anos eu tive a minha primeira gestação, a minha menina Ana Flávia, hoje está com 12 anos. Aí eu tive o diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas eu fui descobrir logo no finalzinho mesmo, com 35 semanas. 35 semanas de um dia. Que eu passei mal. Eu já estava tendo, assim, a minha pressão subindo, com 30 semanas. Aí eu consegui segurar até 35. Aí quando deu 35 semanas um dia, a minha pressão subiu. Foi para 18 por 12, se eu não me engano. Não lembro muito bem. Aí eu internei e aí já teve que fazer o parto, porque estava com alto risco de ou eu vir a óbito ou a criança. Os sintomas que eu senti foi uma dor de cabeça muito forte, uma dor forte na nuca, muito forte mesmo, e eu tinha muita ânsia, uma ânsia terrível. E aquela pressão no estômago, sabe? Uma pressão muito forte. E eu via vários pontinhos preto, muitos pontinhos pretos. E era sintoma da pressão alta. E aí a médica chamou a minha sogra e o meu esposo e conversou que precisaria fazer o parto naquele momento, porque estava correndo o risco de ou eu falecer ou a criança, que eles iam tentar salvar as duas. Caso não conseguisse, era uma ou outra, né? Ou as duas viessem a óbito. Mas, graças a Deus, consegui sobreviver e minha filha também. Após o diagnóstico, que tratamento que você recebeu?
Foi necessário algum tipo de intervenção, repouso? Eu fiquei, acho que 10 dias no hospital. Minha menininha ficou na UTI. Eu fui amamentar ela depois de 5 dias, porque eu não conseguia ir até a UTI neonatal para estar amamentando ela. Mas depois disso, depois de 5 dias, eu consegui normal. E depois eu fiquei tendo acompanhamento médico, para estar controlando a pressão e tudo, mas depois normalizou. Você teve medo de desenvolver a pré-eclâmpsia no segundo de gestação? Tive muito medo. Teve algum cuidado a mais ou durante? Depois de 6 anos, eu tive uma nova gestação. Mas aí essa gestação foi assim, a minha pressão era baixa. Aí o único problema que eu tive foi a diabetes gestacional. Mas aí teve acompanhamento do tratamento certinho, acompanhei tudo certinho. Com 39 semanas a minha pressão voltou a subir, mas aí eles controlaram com medicamento. Você gostaria de dizer alguma coisa a outras mães que enfrentam a mesma situação que você? Que enfrentaram ou enfrentaram? É que elas façam o pré-natal, acompanhem tudo certinho, não deixem de fazer o pré-natal, porque é muito importante, e que confiem muito, porque é bom, sabe? Sem o acompanhamento, eu acho que não seria possível. E antes de você ter a pré-eclâmpsia, você já sabia que dessa doença? Não, eu nem conhecia. Eu vim descobrir mesmo depois que eu passei por isso. Você acha que falta informação sobre a pré-eclâmpsia para gestação? Sim, eu acho que é muito pouco falado. Precisaria mais informação.